Meditamos ontem sobre as portas do inferno e o que pode sair por entre elas. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós meditamos sobre isso e refletimos que pelas portas do inferno saem muitas coisas tenebrosas, macabras, pervertidas e cruéis. Porém, a maior força é a mentira, é o engano, é a ilusão. Nós mencionamos que esta tem sido a principal arma de Lúcifer desde o seu levante no reino dos céus, em que ele engana e ilude e mente para os anjos. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos seguiu a Lúcifer. Evidentemente que nós sabemos que ele não propôs a esses anjos uma vida perdida, uma vida miserável, uma vida condenada, uma vida de demônios, uma vida em que eles seriam reservados em grilhões aguardando o juízo eterno do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vai atrás dessas coisas. Não, existem ilusões, promessas falsas. Meditamos sobre o que aconteceu com Eva e Adão, sobre a mesma ilusão. Ele propôs não a perdição, ele propôs não a morte, ele propôs não a separação de Deus, mas que eles seriam como Deus. Ele tocou na cobiça, na ganância, na vaidade, assim como os anjos. Ele deve ter proposto algo maior, uma hierarquia maior, que eles iriam seguir, teriam um posto mais exaltado do que aqueles que eles tinham. Da mesma forma com a mulher e Adão naquele jardim em que eles acabaram caindo em pecado. Meditamos sobre Ananias e Safira, a mesma história. Foram enganados. Veja como através deste engano, Lúcifer conduz as pessoas a serem destruídas e a serem mortas. Ele não pode matá-las pessoalmente, mas ele conduz estas pessoas às mãos de Deus para que Deus as destrua. É impressionante isso, não é? Foi assim com Ananias e Safira, foi assim com os anjos, foi assim com Adão e Eva, e assim foi com o rei Saul e todos os personagens que você observa na Bíblia Sagrada, que por ele, por Lúcifer, foram iludidos e foram enganados e caíram nas suas mentiras. Assim foi com a história do filho pródigo e toda essa coisa. O engano, a mentira, a ilusão. Jesus disse que esse tipo de coisa não prevalece contra a sua igreja. Agora, nós precisamos reforçar isto que meditamos ontem à noite, contra a sua igreja. Porque não é qualquer salão alugado ou construído com uma placa dizendo que Jesus está ali dentro, que esse povo verdadeiramente é lavado e remido pelo seu sangue, e os seus nomes estão de fato escritos no livro da vida. Existe muita gente enganada e iludida. Preste atenção, eles pensam que estão indo para o céu, e a Bíblia Sagrada fala exatamente sobre este povo. É um povo que não injeta droga na veia, que não faz uso
de entorpecentes, que não frequentam inferninhos, que tem uma vida correta e frequenta uma igreja e ora e entrega o seu dízimo e as suas ofertas e fala em língua estranha e profetiza e expulsa demônio. E a Bíblia Sagrada diz que milhares, não são poucos, não é meia dúzia, milhares, uma multidão, eles irão chegar diante do trono de Deus. Veja como Satanás está conduzindo esse povo. Assim como ele conduziu Ananias e Safira, que acreditaram em sua mentira, que tentaram mentir para o Espírito Santo, enganar ao Espírito Santo. Assim como aquele homem da parábola dos talentos, que pegou uma moedinha, foi um talento que ele recebeu, e ele deu ouvido às mentiras do diabo, e ele disse: eu vou inventar uma desculpa esfarrapada, mas vai colar, vai dar certo. Eu vou dizer para ele que eu tinha tanto temor que eu não fiz nada, eu fiquei com medo de perder essa moeda, então de maneira que eu escondi no lenço e enterrei, mas eu tive muito zelo, muito cuidado para ninguém desembrulhar, para ninguém encontrar, desenterrar e levar essa moeda que eu guardei com tanto carinho. Eis aqui o que é teu. E você conhece a história. E aquele senhor disse: tirai a moeda que ele tem, entregue aquele que já tem 10. Porque eu vos digo, olha a revelação, aquele que já tem ainda se acrescentará mais. Ele foi fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aquele que não tem, aquele que não fez nada, aquele que ele pensa ter, que a salvação lhe será tirado. Tira a moeda dele e entrega para o outro. Sabe, esta coisa é séria. Veja isso. Veja como o diabo está levando milhares de pessoas para diante do trono de Deus, pessoas que estão despreparadas, desqualificadas, que não têm azeite na lâmpada. Eles têm uma Bíblia e eles ouvem um evangelho distorcido e mutilado. Eles vivem uma outra coisa à parte do cristianismo autêntico e verdadeiro. E Satanás os está conduzindo pela instrumentalidade de falsos profetas, falsos pastores e pastoras que estão conduzindo, são guias cegos, que estão guiando outros cegos, e Jesus disse: ambos cairão no abismo. E nós estamos vivendo essa coisa. Em sua grande maioria, os que professam a fé cristã perderam completamente a voz profética, perderam completamente a qualidade de salgar, e para nada mais presta a não ser serem pisoteados pelos homens e lançados fora. Perderam a qualidade de iluminar as trevas, de fazer a diferença nesse mundo, mas eles se adequaram a esse mundo. De maneira que a igreja hoje, como meditamos, está envolta apenas em mensagens que querem elevar o ego das pessoas, levá-las a pensar na prosperidade, na cura de suas enfermidades e na conquista de alguns bens e de alguns patrimônios. E você sabe que isso é verdade. Você sabe, você está careca de ouvir essas coisas, você sabe que isso é verdade. Simplesmente você sabe disso. Você não ouve mensagem sobre a cruz, você não ouve mensagem sobre renúncia, você não ouve mensagem sobre nascer de novo, você não ouve mensagem sobre o juízo de Deus, você não ouve mensagem sobre esse encontro que nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e dele recebermos uma sentença. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Raramente você ouve uma mensagem assim.
em uma igreja aqui e outra acolá. A grande maioria não toca nesse assunto porque isso espanta as pessoas, porque isso não traz entusiasmo, porque isso não traz frenesi no meio da multidão, porque isso não vai fazer com que elas venham colocar nada dentro do envelope. Então estas mensagens são esquecidas e deixadas de lado. Não é que as pessoas não saibam que isso é verdade, mas é porque isso não traz lucro, é porque isso não vai aumentar as finanças e engordar a conta bancária dos pastores e da igreja local. Enquanto isso, lá fora, o mundo caminha para o caos. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Estão se cumprindo. Os países europeus estão prestes a consagrar um homem como líder único para a Europa inteira. E esse líder será um líder mundial. Nós estamos chegando no fim. E hoje, aliás, para quem tem interesse, na primeira mensagem eu citei várias coisas que você deve ter a preocupação de buscar na internet. Eu publiquei hoje na minha página do Facebook algumas reportagens sobre toda a verdade do 11 de setembro, as torres que desabaram, que foram implodidas num sacrifício a Satanás de milhares de vidas, pelos Illuminati. Isso está provado, você vai ver entrevista com os bombeiros que participaram, você vai ver entrevista com engenheiros, você vai ver coisa séria. Não se trata de alucinação de religiosos. As pessoas não tocam sobre esse assunto e não querem saber. E você vai ver um culto satânico que eu publiquei lá, no Bohemian Groove. Você pode pesquisar na internet ou ir na minha página do Facebook, está lá publicado. Você vai ver uma filmagem dessa reunião satânica. E é realizada e dirigida pelos principais políticos e líderes americanos, a nação mais poderosa da Terra. Você vai ver reportagens sobre os Illuminatis. Você vai ver uma fotografia que eu publiquei do que os cientistas chamam de Arca de Noé. Estou falando para você. Se a igreja perdeu a voz profética, até mesmo pagãos, milionários e cientistas se dão conta, cai a ficha que o mundo tem data marcada para ter um fim. E eles já construíram várias cúpulas que podem ficar submersas, onde vai haver alimento e plantação e condições de vida e oxigênio para um grupo seleto de milionários que vão escapar da destruição, segundo eles pensam. Mas é o que eles fazem. Eles estão se preparando para algo, enquanto a igreja só fala de cura, prosperidade e do Zé Pelindre, do Chucaveiro e da Pombageira, e distribui envelopes. Assim, fala também da felicidade na vida sentimental. Mas o senhor é contra essas coisas? Não, eu não sou contra nada disso. Tudo isso é bom, e tudo isso é bênção, e tudo isso nós precisamos. Mas eu sou contra a cegueira espiritual, a ignorância, a estupidez. Porque é isso que o diabo faz, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não percebam o que está acontecendo, de maneira que a igreja está como uma avestruz, com a cabeça enfiada dentro de um buraco e o corpo inteiro exposto.
Estamos caminhando para o fim. Quer você queira ou não, goste disso ou não, acredite nisso ou não, tem que ser muito idiota para não perceber esses fatos. O cumprimento dessas profecias diante dos nossos olhos no mundo, a não ser que você seja uma pessoa alienada, a não ser que você seja alguém que se enfiou num mosteiro, em algum lugar, em uma gruta qualquer no deserto e colocou um capuz sinistro na cabeça e se recusa a ouvir a verdade. Mas hoje, enquanto eu orava a Deus sobre a mensagem dessa noite, o Senhor me trouxe a lembrança da Arca de Noé. Isso. E você pode pensar qual a semelhança? O anúncio do fim e a mentira do diabo. Ninguém quer ser destroçado. Os anjos não queriam isso, eles não queriam se tornar demônios. Isso foi um engano do diabo. A Bíblia diz que Deus os reserva para um juízo terrível. Adão e Eva não queriam morrer, não queriam perder a comunhão com Deus Todo-Poderoso, eles foram enganados. Ananias e Safira não queriam ser mortos diante do altar da igreja. Não, eles não queriam, mas foram. Milhares de pessoas vão ranger os dentes diante do trono de Deus e dizer ao Senhor: há algum engano, porque em teu nome eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, eu sou teu servo, eu sou tua serva. E ele lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos. As portas do inferno, o pai da mentira, da ilusão, do engano, conduzirá milhares de pessoas à morte eterna, à destruição eterna, à separação eterna do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus falou com Noé e disse: chegou o fim, Noé. Eu vou destruir todo ser que respira da terra. Até as árvores ficarão submersas. Farei chover. Farei a água brotar na terra. Tudo vai morrer. Tudo que tem fôlego perecerá submerso nas águas. Construa uma arca. Entre nela com tua mulher, teus filhos e as esposas deles. E quando você terminar essa arca, eu farei com que um casal de cada animal entre dentro dessa arca para preservá-los juntamente com você e com sua família. Todos os outros irão morrer. Meu Deus do céu, esse é um grande exemplo, não é? Nós sabemos que poucos serão escolhidos, é o que diz as Sagradas Escrituras, por Deus. O reino é dele. Os critérios de quem vai entrar lá pertencem a ele. Portanto, nós
devemos saber o que é que ele pensa acerca de santificação. O que é que isto significa? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai entrar nesse reino, ninguém verá a Deus. Não adianta saber o que o pastor moderninho pensa, ou a pastora, o bispo, a bispa, fulano, beltrano. A opinião deles não interessa. Entendeu? Se essa opinião é contrária àquilo que eu leio nas Sagradas Escrituras. Porque não é difícil saber a vontade de Deus. Não é difícil saber aquilo que Deus realmente quer. Basta que você tenha vergonha na cara, e que você não queira mutilar as Escrituras a favor próprio, e que você não queira pensar das Sagradas Escrituras os versículos que te interessam e deixar de lado aqueles que te incomodam. Noé começou a construir aquele barco, cortar aquelas árvores e sair arrastando aqueles troncos com cordas, e seus filhos ajudando mês após mês, ano após ano, levantando aquele barco gigantesco numa terra que não havia chuva. E aquelas pessoas olhavam para aquele velho construindo aquele barco enorme e perguntavam para ele: escuta, ô Noé, o que está acontecendo? Que você está fazendo o quê? Um barco. Um barco? Você está fazendo um barco? Você vai fazer algum parque de diversão aqui nesse lugar? Porque aqui não tem rio e não chove. Apenas um orvalho umedece a terra. Você está fazendo um barco? E então Noé dizia a esse povo: eu estou fazendo um barco, porque tudo que respira vai perecer submerso nas águas. Porque Deus me falou que é chegado o fim. E Ele vai fazer chover. E vai abrir as fendas na terra, que irão brotar águas, de maneira que tudo vai submergir e perecer afogado. Sabe, aquelas pessoas poderiam crer. Mas não creram. Todos aqueles anos, cada tronco que Noé cortava e moldava e conduzia para encaixar naquele grande barco era uma mensagem que ele pregava, porque quando ele terminasse o barco, Deus faria chover. Sabe, e esta é que é a grande verdade. Nós também estamos como Noé, construindo um grande barco. Ou seja, preste atenção, Jesus disse que este evangelho, aquele que não é corrompido, aquele que não é mutilado, aquele que fala a verdade, aquele que prega o que Jesus pregou e os apóstolos ensinaram, quando este evangelho for pregado no mundo inteiro, não quer dizer que todos irão se converter e aceitar a Jesus e serem novas criaturas, mas, preste atenção, nós hoje temos meios, a tecnologia. Eu estou pregando aqui no estúdio desta rádio, a Rádio Redentor em Brasília, e existem pessoas me vendo pela internet, me ouvindo pela internet, em vários cantos deste país e fora dele. Aqui, um homem só pregando esta palavra, e eu estou sendo ouvido em outras nações. Então você preste atenção no que está acontecendo. Este evangelho está sendo pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e cada vez que nós, eu e outros homens e mulheres de Deus sinceros, levantados pelo Espírito Santo, que não se corrompem, que pertencem verdadeiramente à Igreja de Jesus, e as portas do inferno, a mentira do cão, a ilusão de Lúcifer não prevalece sobre nós.
Por isso não estamos como a maioria. Por isso não pregamos como a maioria. Por isso não nos comportamos e não agimos como a maioria dos pregadores e pastores e bispos e apóstolos. Porque as portas do inferno não prevalecem sobre nós, porque nós discernimos a mentira, porque nós discernimos a ilusão, e isso não prevalece sobre nós, e nós prosseguimos neste caminho que é estreito, que é apertado, que poucos andam nele, mas é ele que nos conduzirá à vida eterna. E qual a razão de pregar isso? A razão é você. Não todos, mas quem sabe só você. Ou duas, ou três, ou meia dúzia de pessoas, eu não sei. Sei que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro para Deus. E eu sei que Deus tem projeto de abrir os teus olhos e te fazer enxergar a verdade antes que seja tarde demais. E eu vou te dizer uma coisa e preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Talvez a tua preocupação seja com a vinda de Cristo. Quem sabe você pode pensar, eu tenho mais uns 10 anos, ou uns 15 anos pela frente. Quem sabe até 20, eu não sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Talvez o teu encontro com Cristo seja amanhã, depois de amanhã, semana que vem, hein? Você pode morrer, meu amigo. Você pode morrer, minha irmã, a qualquer hora, não se iluda com isso. A qualquer hora a tua vida pode findar. E aí o que você fez, o que você não fez, acabou. E você irá comparecer. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Agora, se você quer crer que vai reencarnar, vai ter uma outra oportunidade, eu vou ser franco a você, eu não posso fazer nada, o problema é teu. Cada um crê no que quiser. Você vai arriscar, hein? A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Você vai estar diante do trono de Deus. Você prefere acreditar em mentiras? Elas são mais delicadas, elas são mais confortáveis. E você prefere crer nelas. Não posso fazer nada. Mas eu estou pregando a verdade. Sabe, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: quando eu, Deus falando, quando eu falar sobre o pecado de um povo e você não avisá-los, e eles morrerem assim, o sangue deles requererei das tuas mãos. Mas se eu avisar sobre o que vai acontecer com um povo, uma pessoa, uma nação, por causa de seus erros, pecados e enganos, e você avisá-los, mas eles não se arrependerem e morrerem no seu pecado, então requererei deles isso, e tu estarás livre do sangue desse povo. Então, eu vou te falar uma verdade, não me leve a mal, mas eu estou livre do teu sangue. Você ouviu isso? Você está meditando comigo sobre essa palavra? E você pode se quebrantar, e você pode mudar a tua história, e você pode abrir os teus olhos, e você pode ler a Bíblia. Se você for analfabeto, peça alguém para ler os evangelhos. A mensagem que Cristo pregou e que os apóstolos pregaram, e você vai ficar estarrecida em perceber que a mensagem de Jesus não é apenas uma coisa um pouco diferente do que você ouve por aí, mas é o contrário. É o contrário. Preste atenção. Nós não podemos mudar o cumprimento das profecias. Muitos serão enganados. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas não esteja entre eles.
Eu não vou estar. Não esteja, você que me ouve agora, não esteja entre eles. Abra os seus olhos. Veja aquela gente que conviveu com Noé. Eles zombaram do velho. Eles escarneceram e eles diziam: olha só, não tem uma nuvem no céu, não vai acontecer nada, esse velho está louco. Ele está esclerosado, o sol quente queimou o miolo dele. Vamos sentar aqui nessa pedra e escarnecer e zombar desse velho que está aí dizendo que o mundo vai acabar, que está aí dizendo que vai chover e vai afundar todo mundo. O apóstolo Pedro viu que o mundo não vai acabar em água. Então preciso comprar uma boia ou um jet ski, não é? A coisa vai ser bem pior. Ele viu. Os elementos ardendo em chama vão se dissolver. Se isso é, como muitos cientistas dizem, uma explosão mais violenta do Sol e os raios, não sei. Se é uma explosão atômica, também não sei. Eu sei que existem chefes de Estado que basta apertar um botão e vai queimar gente para todo lado. Mas a verdade é que Pedro viu, e ele disse: os elementos ardendo em chama se dissolveram. Meu Deus do céu. Aí fica aquela pergunta de Jesus naquela parábola: o que tens aí guardado, para quem será? A chuva veio, Noé entrou, os animais entraram, a família dele entrou, a porta se fechou por fora. E começou a cair água e aqueles zombadores vieram correndo e começaram a gritar do lado de fora: Noé, pelo amor de Deus, eu estou com meus filhos, tem criança de colo, tem piedade. Tem misericórdia, a gente estava na ignorância, a gente não sabia que a coisa era séria, pensamos que você estava doido, mas isso não me leva mal. Joga pelo menos uma corda, eu quero me agarrar em algum lugar, porque ninguém quer morrer, irmão. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer estar num lugar descrito na Bíblia como lago de fogo e enxofre. Mas a maioria vai. Vai não é porque quis, que sabia que esse era o destino. Vai porque foi enganado. Pela sua ganância, pela sua vaidade, pela sua cobiça, pelos seus próprios interesses, projetos, enfim. Então, preste bem atenção. De uma forma ou de outra, você e eu morrendo, ou Cristo vindo buscar a igreja, isso está prestes, de uma forma ou de outra. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus.